Olá, gente, boa tarde. Estamos aqui com mais um entrevistado. Para quem não conhece o canal, a gente está entrevistando professores e alunos da pós-graduação de diferentes lugares do Brasil, diferentes pós-graduações do Brasil. O Alex é da Federal do Ceará e está também estudando o Michel Foucault, que parte do nosso grupo de pesquisa online sobre o Michel Foucault, que a gente também está disponibilizando alguns desses encontros no canal. Então, para quem quiser acompanhar, também tem alguns vídeos que a gente disponibilizou do nosso grupo. Eu vou botar o vídeo do Alex apresentando o trabalho dele, ainda não entrou. Então, fiquem ligados que vou postar nos próximos dias. E apresentando, então, o Alex, ele faz doutorado no programa de pós-graduação em Filosofia da Universidade Federal do Ceará. Está estudando, o projeto de pesquisa dele se chama O Cuidado de Si em Tempos de Neoliberalismo, uma leitura crítica de Michel Foucault no presente. Então, eu vou pedir para ele falar um pouco sobre a trajetória acadêmica que levou ele, então, a estar agora no doutorado estudando Foucault. E fala aí, Alex, com você. Obrigado, Priscila, pelo convite, né? A gente está fazendo parte aí desse novo grupo que está se iniciando. Eu acho que tem muita coisa para render boa aí pela frente, né? E, novamente, obrigado pelo convite, por estar proporcionando esses novos encontros e afetos aí que só vêm a somar com todos nós, né? Espero que outros também se juntem a nós, né? Eu comecei meu diálogo com o Foucault, e eu digo que é o meu caso mais antigo, na graduação, quando eu me interessei por tentar compreender um pouco das questões da sexualidade dentro da filosofia, que era uma coisa que muito me afetava, muito me tocava, mas eu não tinha referências, né? Onde o curso, quase toda a grade do curso estava cercado de política, mas toda uma política mais ligada ao marxismo, a uma leitura mais frankfurtiana, que era na Universidade Estadual do Ceará. Então, eu me aproximei de um grupo que fez uma história muito bonita, teve uma história muito importante aqui no Ceará, e eu digo também no Nordeste, que se chama Grupo de Estudos Foucaultianos, da Universidade Estadual do Ceará, que depois se transformou no Laboratório de Estudos Foucaultianos, né? E eu me aproximei desse grupo, que era coordenado, né, pela professora Cristiane Maria Marinho, né, professora aposentada da UES, do curso de filosofia, e eu digo que, já que antes, dizendo que ela é a minha grande mestra do cuidado, né, que até hoje ela ainda cuida de mim, da forma como eu penso, muito do que eu tenho dentro da minha subjetividade foi incitado por ela, né, muitas das provas de verdade que eu fiz foi proporcionado por ela, e hoje eu estou aí pesquisando ainda Foucault e tentando intervir numa série de outros campos, né, nos campos de militância, mas principalmente no campo da educação e no ensino de filosofia aqui no estado do Ceará. E eu digo que muitas posso dizer, das ações que eu tomo e dos modos de refletir que eu tenho foram muito influenciados por ela. Então, ela era essa coordenadora do grupo, e quando eu entrei, né, esse foi o momento de, vamos dizer, primeiro encontro com o Michel Foucault. E o Né, e eles estavam engraçado também que todo mundo que eu estou entrevistando, né, todos os professores, todo mundo que é da pós-graduação, tem uma relação muito próxima com alguém, algum professor que te leva para estudar uma coisa, que te mostra um caminho, que te apresenta um autor e como isso modifica totalmente a sua vida, a sua trajetória. Então, assim, como essa importância, né, do professor com esse cuidado, né, que a gente na graduação, principalmente nas universidades públicas, né, que tem essa relação tão próxima com o grupo de estudos, porque isso é muito importante quando a gente fala de ensino superior, que às vezes a gente fala o ensino privado, mas o ensino público, a possibilidade que a gente de criar grupos de estudos, que a gente tem muitas iniciativas de bolsa, de pesquisa, que na nossa área está sendo tão atingido, né? E quanto isso é importante, né? Quanto a proximidade com os professores, ela é fundamental na nossa formação, né? Como professor, como pessoa.
Com certeza. E eu aproveito isso que você colocou, dá só um time na apresentação da minha trajetória, mas já dentro dela, né? Isso me influencia tanto que o meu trabalho de mestrado, né? Da minha pesquisa de mestrado, ela tem toda uma relação com isso. Tanto é que eu tentei analisar os mestres do cuidado, né? E aí era uma característica ainda é uma característica muito grande do curso de filosofia da UES, isso que você falou da existência de grupos de estudo, né? E eu acredito que, como cada um está distante no seu estado, né? Pesquisando, e muitas vezes a gente não conhece, aqui no estado do Ceará, o curso da UES de filosofia, ele tem essa questão muito afetuosa. Então, assim, todo mundo que passa pela UES e também passa pelo UFC consegue perceber, parece, diferenças na forma de afeto, né? Dessa relação dos professores com os alunos. Não que na UFC não exista, né? Claro que existe, mas é diferente. E aí eu digo que essa experiência com a Cristiane Marinho, ela é única na minha vida, mas eu acredito que isso também se expanda por todo o campus da UES e eu acho também que em todos os lugares desse país, como você colocou, né? Essa relação do aluno com o professor. E aí, quando eu estava no grupo de estudos, né, entrando de forma muito confusa, você querendo saber sobre sexualidade, sobre sexo, sobre repressão, aquelas coisas, e aí vem o cara falando de coisas que você, cara, que não tem nada a ver isso que ele está falando, né, e aquele discurso sobre psiquiatria, sobre psicologia, e aí você quer falar da forma mais direta da questão, não é? E aí você entra, se imerge de outras questões e aquilo foi me transformando de modo tal que eu não consegui mais me desvincular, né? E eu penso que isso foi positivo para mim. E aí eu queria bater nessa tecla do grupo de estudo, que foi onde eu iniciei esse meu diálogo com o Foucault, né, com a Cristiane Marinho e todos os outros colegas que posso dizer também com toda clareza, Priscila, me afetaram de modo tal, ainda me afetam. Eu acho que a gente criou um laço de afetos que é muito importante dentro do processo de aprendizagem, que é justamente o que eu tentei refletir dentro da minha pesquisa de mestrado. E quem lê Foucault consegue perceber isso muito bem na diferença que ele faz na questão da filosofia e da espiritualidade, né? Eu acredito que os grupos de estudo e essa experiência que eu estou colocando do Jeff, ela proporcionou, e eu acho que ainda proporciona na vida de muitos sujeitos que estão no processo educacional, tanto na educação básica, mas agora a gente está ficando na superior, ele proporciona uma experiência de espiritualidade, no sentido que o Foucault coloca, né? E aí, uma diversidade de amigos, de amigas que hoje estão presentes, que estudaram aí no Rio de Janeiro, tem a colega Raquel Rocha, que está com a gente no grupo, agora que estudou com o professor Felipe Cepas, né? A Raquel, desculpa, a Roberta Liana, que está estudando com a nossa mestra à distância, pelo menos daqui, a gente teve um encontro com ela somente, que foi a Vera Porto Carreiro, né? Outros colegas que estão estudando por aí. Então, quer dizer, o grupo, além de proporcionar isso, conseguiu expandir, né, de outras formas através dos estudos dessas pessoas, e eu acho que eu estou incluso nisso, né? Tem muitos outros. E aí, nós fizemos 3 encontros, Priscila, foram muito significativos. Assim, o auditório da UES, no Centro de Humanidades, que é um espaço bem pequenininho, parece um hospital psiquiátrico, né? Bem antigo, assim, quando você chega você já percebe a diferença nele, né? E tem um auditório que ele é de médio porte e nos encontros que nós fizemos eles estavam lotados, né? Lotados de pessoas de todos os saberes e assim isso nos espantou de modo tal que na primeira edição nós fizemos uma coisa bem simples, né? Que deu muito certo e depois nós fizemos a segunda e a terceira. E aqui no Ceará, e aí eu me coloco como parte constituinte disso, né? Fomentou um diálogo, uma rede de agenciamentos, de afetos, muito interessante. E aí eu toco nessa questão do Jeff, porque para nós aqui, nós fizemos o evento, eu lembro que veio gente do Rio de Janeiro, do Recife,
vieram várias pessoas conversar com a gente, estar com a gente. E eu acredito que esse momento do Jeff, do grupo que eu fiz parte, ele foi significativo não só para nós, para mim, estou falando agora, mas também aqui nessa região norte-nordeste, que é muito carente muitas vezes de investimento, né? Muitos investimentos estão nas regiões sul e sudeste, e a gente percebe isso muito claramente nos cursos de pós-graduações, né? Nos investimentos, nas bolsas. Nós agora aqui possivelmente vamos ter 4 mestrados em filosofia no estado e um doutorado, mas é um processo de muita luta. Entretanto, há uma série de revistas, né, de eventos, de pesquisadores que ainda, eu acredito, devido a uma falta de olhar ainda com mais atenção, tanto é que nós vimos como foi que o atual ministro da Educação, né, tratou a filosofia no Nordeste. Nós devíamos pensar, a gente devia se preocupar com a agricultura somente, que é importante pensar na natureza, mas ele não está falando da natureza, ele está falando da economia, da agricultura, como se nós fôssemos somente os peões e mão de obra para estar trabalhando e produzindo só alimentos, né? Mas, ao contrário do que ele pensa, não é assim, né? E nós estamos mostrando isso. E aí eu queria finalizar essa parte falando de um resultado desse evento. Vou até mandar depois uma versão para você. Foi esse livro Legal. chamado Michel Foucault, Ressonâncias Contemporâneas, que tem artigos de boa parte das pessoas do grupo Esse livro está sendo comercializado? está sendo comercializado, tem Pode na botar o Amazon. link. Depois a gente bota o link Mando. aqui na descrição para as pessoas poderem comprar, quem quiser. Ah, massa, mando sim. Tem os textos dos nossos convidados que vieram no período do evento, a professora Vera Porto Carreiro, né? A historiadora e Foucaultiana, a própria Vera Porto Carreiro, desculpa, a... A Vera é maravilhosa, já tive milhares de aulas com Isso, ela lá na UERJ. Sensacional. Vou tentar isso, chamá-la para aqui, para essa entrevista. Vamos ver se eu consigo. pronto. Pois tenta chamar, na verdade até confundi, a historiadora é a Margarete Rago, Ah, né? sim. Eu No lembro caso, a dessa. Margarete Rago, a Vera Porto Carreiro, o professor Júlio Grupa, que é um Você foi pesquisador. naquele evento na Unicamp que tinha a Margarete Rago, tinha a Vera Porto Carreiro? Você foi naquele Foucault, Não, revoltar? não, Porque se revoltar, alguma coisa assim, não me lembro mais. isso, que é baseado naquele textozinho que o Foucault escreveu, né? Exatamente. Eu não tive a oportunidade de ir, porque eu estava no outro processo, que era justamente também no processo de finalização da dissertação, e eu não pude ir. E estava cheio de coisa aqui em Fortaleza. E aí não deu. Aí também tem É um texto ótimo. do professor. Ah, eu acredito. A Cristiane foi e ela me falou. Eu assisti também os vídeos que estão na internet, né? E o livro lá que foi publicado. E aí, quem tiver a oportunidade depois de ter acesso, tem artigos bem interessantes. E, assim, é um registro histórico nosso, né? Não só pela questão do conteúdo, mas pela questão da memória, né? Da memória, que é justamente o que eu acredito que faz parte do seu projeto, né? Que a gente está se incluindo, é construir uma memória, né? Desses processos, como o Foucault interfere, nos incita a pensar, a pesquisar, e esse livro, o resultado disso é uma memória. Foi eu, a Cristiane Marinho, o professor Dorival, lá de Cajazeiras, que é outro Foucaultiano que nos toca muito, que ele trabalha na questão da educação, e a professora Roberta Liana, né, como eu disse, que ela agora está sendo professora da Estadual do Piauí, lá na Parnaíba. E aí, quando termina o Jeff, coincide com a minha saída da universidade que eu estava me formando, eu passo no concurso para professor do estado aqui do Ceará, e aí começa novos afetos, um novo ciclo para mim. Eu já vinha, né, dentro do GEF, pesquisando ensino, educação, ensino de filosofia e Foucault, né, tentando trabalhar com essas questões. Mas quando eu entrei dentro da escola de uma outra forma, porque eu já era professor temporário, mas aí eu tinha acabado de passar no concurso.
fui permeado com novos afetos, uma nova discursividade, com novas práticas, que me levou a fazer, né, a tentar a primeira seleção do Profilo, que é um mestrado profissional em filosofia em rede do Brasil, que é a Universidade Federal do Paraná que organiza, mas existe sedes em todo o país. Eu acho que não tem no Rio de Janeiro ainda. Eu acho que tem Não um tem. mestrado profissional pelo Pedro II, no Rio de Janeiro, em filosofia, mas esse Isso. Profilo eu não conheço. Ele esse mestrado que ele tem até um nível acadêmico, esse mestrado do Pedro II, né? Mas esse mestrado profissional ele não tem. Eu sei que tem gente lutando para levar para o Rio de Janeiro, porque eu participei de um evento que assim muita gente do Rio estava se questionando, né? Justamente essa questão de entrar em universidades do Rio de Janeiro no Profilo. E aí eu entrei porque não queria somente pesquisar o conceito. Eu Uma queria coisa tentar, prática. queria deslocar isso, eu queria sentir o conceito, experimentar o conceito de outras formas, né? Lógico que a leitura filosófica, como a gente está acostumado a fazer, ela é extremamente importante, mas naquele momento eu sentia que deveria ser outra coisa. E aí o mestrado surgiu mesmo nesse momento e eu fiz uma pesquisa através do Foucault, o conceito de cuidado de si, tentando tocar nessa questão do mestre e do cuidado relacionado ao ensino de filosofia. Eu Explica justamente para quem queria... não sabe, qual é a diferença do mestrado profissional para o mestrado estrito sensu? Qual Pronto. seria a diferença? Ele é um mestrado stricto sensu também. Ah, Na estrito sensu. verdade, ele é stricto sensu, não há diferença na produção do diploma. O diploma sai mestrado em filosofia, é mestre em filosofia, não é mestre em educação. É um mestrado em filosofia com esse nível profissional, porque ele é direcionado para os professores da educação básica, tanto de escolas públicas quanto escolas privadas, do ensino fundamental como do ensino médio. Na minha turma, tinha professores de todas essas, vamos dizer, dessas categorias que eu falei, né? Professores do ensino fundamental, pesquisando a A história diferença seria mais o tema? O tema é relacionado sempre a uma questão da educação ou ele pode variar de tema? ao ensino de filosofia. Ao ensino de Não filosofia. é, não é, não é educação no geral, é ao ensino de filosofia. Um professor de sociologia, de história ou de português, ele pode concorrer a uma vaga dentro do Profilo, mas o projeto dele deve versar sobre o ensino de filosofia, Entendi. né? Ele é muito específico nessa questão. E aí ele vem dentro dessa história, né? Não vou colocar, dessa política pública que justamente faz parte do Plano Nacional de Educação, que é proporcionar a elevação do nível de formação dos professores. Há uma determinação no Plano Nacional de Educação em torno disso, de elevar o nível, né? E aí esse mestrado, só quem pode entrar é quem está na sala de aula e trabalhando justamente essas questões. Então, se for colocar a diferença, está no nome e nessas delimitações, né? Entretanto, o problema que faz você entrar é eminentemente um problema filosófico. Entretanto, é o ensino de filosofia pensado como um problema filosófico. E aí tem as outras diferenças que eu poderia também colocar aqui é a dificuldade, porque quando você está no mestrado acadêmico, historicamente, nos estados, né, isso eu estou falando para quem está dentro da rede de professores concursados, né? Há uma liberação para fazer estudos de pós-graduação, mas quem faz mestrado profissional não tem essa liberação. Eu estou agora, nesse momento, afastado. Entrei no doutorado acadêmico e fui afastado, mas eu passei todo desculpa, no doutorado, né? Mas eu passei todo o meu mestrado profissional dando aula.
não vejo, não, eu vejo lógica na realização da pesquisa com você dentro da sala de aula, porque é justamente essa relação que é para ser feita. Entretanto, é necessário dar condições. Então, eu acho que uma diferença é essa, e a outra diferença é a formação de professores, não da educação básica, mas os professores da universidade, que tem um nível conceitual filosófico muito grande, mas um nível metodológico de pesquisa diversa daquela revisão bibliográfica, na questão conceitual, como a gente aprende, muito defasada, né? Então, essa é uma diferença que eu acredito que com o tempo vai estar se sanando, mas se acaso algum professor estiver ouvindo aqui, universitário, eu digo, estudem e se preocupem com isso, porque os professores precisam disso, e se você não fizer isso, o teu aluno não vai conseguir compreender a complexidade daquela questão que está sendo colocada e os efeitos vão estar dentro da sala de aula. Quando você fala estudar, é no sentido da didática para o aluno, né? No sentido do ensino mesmo, né? Porque às vezes a gente vê muito na faculdade uma preocupação com a pesquisa, com a publicação de artigos, e não uma preocupação com a sala de aula. Parece que a sala de aula às vezes fica até secundária. Isso mesmo, Priscila. O foco sendo a sala de aula, o processo de ensino-aprendizagem, no ensino de filosofia, mas aí eu coloco a pesquisa em dois campos. Pesquisar sobre a utilização de pesquisa como prática pedagógica, e isso é com o aluno, e também pesquisar sobre a pesquisa do professor. Porque no meu caso, eu, Alex, não pesquisei as práticas do professor dentro da sala de aula. Por exemplo, um colega pesquisou a utilização da escrita de si, como Foucault estava colocando, na aula de filosofia. Quer dizer, ele se preocupou com uma estratégia metodológica, uma prática com o aluno. Mas no meu caso, não era isso. A minha pesquisa era sobre o processo mais amplo, sobre o processo de ensino-aprendizagem de forma mais ampla. E me Não fala que uma seja coisa. hierarquicamente melhor do que o outro, mas eu penso que seriam dois campos de pesquisa que estão totalmente relacionados, mas que ainda há falta nos dois campos de reflexões desse tipo. Você que é da área assim, né, mais específica desse mestrado, que é em educação, desse pensamento reflexivo sobre a prática, né, de sala de aula, a gente, assim, eu dou aula em colégio e em faculdade. Eu vejo que essa reflexão, esse debate é muito para o colégio, o ensino de filosofia no colégio. A gente não tem muito um debate, e não sei, talvez seria ignorância minha, desconhecimento, mas para o ensino superior, né? A gente não tem, eu pelo menos nunca vi um debate pensando a prática de aula, o ensino e a didática para o ensino superior. Você tem leitura disso? Priscila, eu concordo com você, você está certa, e esse debate ele é realmente ausente. Alguns pensadores colocaram essa questão, como, por exemplo, Nietzsche, quando ele faz uma reflexão sobre a A Universidade universidade. Alemã, né? E o professor Silvio Galo, que também eu digo que é um mestre do cuidado à distância, né? Mesmo bem antes da pandemia, porque muito do que ele falou me tocou e me fez passar por uma experiência do pensamento, né? Ele, no livro dele sobre metodologia do ensino de filosofia, ele faz, tem uma série de momentos em que ele faz uma série de pontuações historiográficas sobre como filósofos se preocuparam com o ensino de filosofia, né? E aí ele toca na questão do Hegel, mas muito na questão do Nietzsche, né? Ele fala também, acho que ele toca também naquela análise do Schopenhauer, educador, no livro do Nietzsche, né? E na minha pesquisa de mestrado especificamente, uma das etapas da minha pesquisa era eu fiz uma observação não participativa, porque, como eu te disse, eu não queria fazer uma pesquisação. O meu intuito não era entrar metodologicamente dentro da sala de aula, criar uma metodologia e trabalhar com os alunos. O meu intuito não era esse, o meu intuito era compreender o mestre, o professor.
Então, eu observei a prática dos professores e depois eu fiz uma entrevista com eles. E uma pergunta da minha entrevista era justamente se eles tinham sido cuidados, se eles sentiam que tinham sido cuidados na universidade. E a grande maioria disse que não. E quando afirmavam que tinham sido cuidados, eles colocavam o cuidado no sentido de um conhecimento. Eu tive boas aulas, eu tive bons professores no sentido de conhecimento, que sabia muito, por isso eu fui bem cuidado. E aí, né, na minha reflexão, quando eu fiz a análise sobre essas falas, eu colocava essa postura não como uma postura de cuidado, né? Eu botava como uma postura de um ensino conteudista. E aí, voltando ao professor Silvio Galo, né, não sei se você já teve a oportunidade de ler esse livro dele. Pronto, esse livrinho dele sobre metodologia do ensino de filosofia, ele vai falar justamente sobre essa postura do professor, e ele coloca uma coisa muito clara, ele diz assim, olha, nós temos como modelo aqueles professores que que nos tocaram muito, só que muitos dos professores que nos tocaram, eles nos tocaram a partir, e aí eu coloco essa questão desses professores que achavam que estavam sendo cuidados, mas eles estavam sendo cuidados, né, de um modo que não era o modo que eu estava querendo refletir, que eu estava justamente tomando como ponto de partida. Mas era um cuidado que se relacionava muito ao conhecimento. E, de certo modo, se aproxima da ideia de educação bancária. Então, essa educação bancária que o Paulo Freire coloca, pegando o problema que colocou, não é só uma coisa do ensino infantil, fundamental, ou a educação ou ensino médio. Eu entendo também que essa educação bancária, de outro modo, lógico, quem entra para o curso de filosofia entra porque quer, fez vestibular porque quis. Mas parece que ainda boa parte dessa prática está regido pelo que o Paulo Freire chamou de educação bancária. Entretanto, há muitas possibilidades de experiências outras, mas eu acredito que os professores, no geral, deveriam dar uma atenção especial à sua prática e tentar deslocar, não pensar somente no conteúdo, mas pensar no seu método de ensinar de uma forma ou outra. Eu ia só pedir para você explicar melhor o que seria a educação bancária do Paulo Freire, só para quem não sabe. Bom, a educação bancária é um termo que se refere justamente a uma prática pedagógica no qual o professor ele é tomado como aquele sujeito que detém a verdade e o aluno é aquele sujeito que está lá para receber essa verdade, né? Ele é um sujeito extremamente passivo, no sentido de que ele está lá para somente receber esse conhecimento do seu professor, né? Consequentemente, ele acaba passando por uma experiência de conhecimento que não potencializa nele uma diversidade de possibilidades que estimularia a sua reflexão ética, a sua postura ética, a sua criatividade no sentido não liberal, tá certo? A sua criatividade, a sua afetividade, a sua relação com outros sujeitos e, consequentemente, a sua interferência política. E aí eu vou pegar isso que você colocou e até chegar a algumas conclusões, né? Eu acredito que esse ensino bancário, né, lógico, com todos os adendos e reflexões que devem ser feitas com a minha fala, mas eu acredito que justamente essa educação bancária ela gera efeitos políticos. E eu acredito também que a situação que nós estamos vivendo agora, a educação tem que assumir um pouco de responsabilidade, tem que se colocar em xeque para refletir sobre as nossas práticas, porque, no meu entender, a educação bancária tem como resultado justamente a ascensão de exercícios de poder que tentam anular a nossa subjetividade, liberdade e autonomia. No fundo, existe um projeto, né? Existe um projeto que a gente fala que é um projeto agora falido, né? Que não deu certo, que é um projeto iluminista, né? De levar luzes de pessoas através da educação e pensando que essas pessoas são as pessoas que vão votar e estão participando politicamente.
E um debate muito antigo que se tem é como você ensina a ética, como você passa determinados valores, que são, por exemplo, se a gente é atacado e chamado de doutrinador, então que tipo de valores que a gente espalha que está sendo combatido. E aí eu vejo que é muito de valores de uma ética inclusiva, inclusiva com a diferença, inclusiva com as minorias, inclusiva com o outro, que busca justiça social. Então, no final das contas, como é que a gente, da área de educação, que tem determinados valores, que é o valor de uma filosofia inclusiva, ela entra em conflito, né? Entra em choque com determinados valores, determinadas éticas que são exclusivas, que é justamente aquela ideia que eugênica, né? Que os melhores eles vão sobreviver, os fracos eles vão morrer e eles precisam então fazer o sacrifício em nome do bem da nação. Então, assim, são duas éticas conflitantes. Uma ética é uma ética da necropolítica e uma outra ética é uma ética da vida, né? Então, como é que você vê, como é a forma que a gente tem de vencer uma disputa, né, discursiva e uma disputa de valores também? Uhum. Priscila, quando você ficou colocando a questão, eu logo me lembrei de uma reflexão sobre o Foucault na hermenêutica do sujeito, em que ele faz sobre a ideia de, eu não sei se o termo é desse jeito que se fala, mas eu chamo desse jeito, né? Que é estutítio, ou estútio, estutítio, aquele sujeito que ele é como se fosse aquela pessoa que ele tem sua subjetividade de uma forma bruta que o faz esquecer de si mesmo. Quer dizer, a sua subjetividade, que agora eu não estou conseguindo lembrar o autor. Então, quanto a essa questão, né, voltando a essa questão da ética, né, e essa ideia do estutítio, que seria justamente aquele sujeito que não conhece a si mesmo, não é? A função do mestre, vamos dizer, a função de toda a sociedade, né, deveria ser incitar esse sujeito a cuidar de si mesmo, a dar a sua vida, os seus problemas, como objeto de cuidado. E, a partir disso, né, com o aprendizado de práticas que o faça refletir em qualquer situação que ele se encontre, ele vai se constituir como sujeito ético, porque um grande problema de muitas pessoas, e até de filósofos que colocam uma, uma ideia de ética, né, uma teoria ética, é uma questão de única e plenamente, na verdade, não é única e plenamente, mas cai na questão do julgamento, da criação de um discurso de verdade, que no nosso presente parece que não consegue ter os efeitos pretendidos, né? E então, quando tu pergunta sobre essa questão da ética, eu digo que e até reflito um pouco sobre a questão se o neoliberalismo tem uma ética, né? Porque a ética, ele justamente toca nessa questão da liberdade. E a liberdade que o neoliberalismo incita em nós, e coloca através das leis, do discurso jurídico, e de uma série de outros discursos de verdade, é que nós somos plenamente livres, mas nós sabemos que é uma liberdade que nos incita a ser livres para concorrer, para comprar, para poder estar dentro de relações de poder específicas. E a E gente aí, não consegue criar uma outra forma de ser. aquilo que eu falei anteriormente, que o nosso projeto ético é um projeto ético inclusivo, ele destoa de um projeto ético neoliberal, que é um projeto ético competitivo, em que cada um está querendo ver o outro não como um aliado e todo mundo tem que crescer junto numa ideia de solidariedade, de você se preocupar com aqueles que não têm nada. Então, é uma ética da competição e é uma ética de que alguns vão ficar no caminho e tudo bem, naturaliza isso. Então, quando a gente está falando de um período atual hoje, da Covid, que algumas pessoas vão morrer, e aí o presidente fala,
olha, algumas pessoas vão morrer, mas a economia não pode parar, senão vai gerar desemprego. E aí a ideia é de que alguns vão ficar no caminho, mas essas pessoas vão ter que fazer o sacrifício para o bem da nação, né? Que é aquele livro da Andy Brown que a gente debateu no grupo, que é a ideia da cidadania sacrificial. Alguns vão ter que fazer o sacrifício para o progresso da nação. Com certeza. E aí a inclusão, como você está colocando, Priscila, no contexto em que a gente está, onde se utiliza determinadas instituições da sociedade, como as instituições religiosas, acaba nos levando, até mesmo em muitos momentos, a agir de forma não inclusiva, porque a gente não cara, se essa pessoa está me trazendo risco, por que eu vou escutar essa pessoa? Por que eu vou colocá-la, né? Entretanto, a gente sabe que a construção de uma ética, ela tem que incluir, né, essa diversidade. E aí o que o Foucault fala para mim é tão tocante, é tão significativo, porque quando ele trata nessa questão de fomentar em você, Priscila, a atenção a si mesmo, que faça você conduzir as suas condutas de forma efetivamente livre e ética, ela, no meu ver, traz uma mudança estrutural no sujeito única. E esse sujeito que não conhece a si mesmo, né, que é o estutítio que eu estava colocando, né, ele não é um sujeito, no meu entender, somente da educação básica, né, dentro da universidade também tem efeitos desse estutítio, né? E aí a gente pode tocar nessa questão, por exemplo, do ensino superior, né? Do ensino de filosofia no ensino de superior, que eu estava colocando, né? Se dentro, muitas vezes, do ensino presencial, há uma defasagem nesse cuidado daquele indivíduo, não vou nem usar o indivíduo, mas daquela pessoa que vai cuidar dos outros na educação básica e no ensino fundamental, você imagina como se dessa relação no ensino à distância, que pode ser potente, né? Dependendo da estruturação, da organização, mas também, principalmente, do professor e do aluno. E aí o professor que quer dar atenção ou tem preocupações de cuidar do seu aluno, ele fica muitas vezes impossibilitado de criar práticas que incite aquele aluno a dar a si mesmo como objeto de reflexão. É possível? Eu creio que é possível, mas é muito difícil já a própria estrutura, e aí quando você olha para o aluno, que muitas vezes entra dentro dessa estrutura sem nem um pouco de sem ter nenhuma preparação, aí a situação se complica. Você imagina, então, sobre o ensino de filosofia, né? Você é professor, eu acho que também pode colocar essa questão, mas eu escrevi um artigo sobre serviço social e aqui em Fortaleza, né? E eu fiz uma análise dos cursos de serviço social, os mais bem pontuados no país, e todos eles eram presencial, a grande maioria em universidades públicas, com exceção da Pontifícia Universidade Católica, se eu não me engano é a de São Paulo, que tem um dos melhores níveis, né, segundo o MEC, do curso de serviço social, e você percebe a atenção que é dada à filosofia, a preocupação, o uso da filosofia para ser um fundamento para as ações daquela pessoa que vai dar de conta da questão da seguridade social no geral, dos problemas sociais, né? Dos efeitos da ressonância do capitalismo na sociedade. Você imagina, então, esse curso à distância, qual é a base que essa pessoa vai ter para pensar de forma concreta os problemas sociais? Porque uma pessoa que tem um curso de graduação, nós sabemos, ela é uma pessoa que ela tem uma função não somente de conhecimento, ela não só é uma pessoa técnica, ela tem uma função social.
né? Ela tem uma função de criar um conhecimento e dar de conta de questões na sociedade com a responsabilidade, não estou dizendo que é maior do que as outras, mas uma grande responsabilidade, de um diferencial, né? E aí essa questão do cuidado para com o outro, que a gente vê esse problema no ensino presencial, eu acredito também que no ensino à distância acho que é um grande objeto de pesquisa, né? Mas fica claro para a gente esse problema. Eu acho que isso é um ponto importante, porque é pensar que a educação da graduação, ela não pode ser somente um conhecimento específico para você aplicar na sua área, mas ela tem que ter um conhecimento também crítico para você entender a sociedade que você vive, saber o mundo, né, ter um posicionamento mais crítico sobre os aspectos principais, né, sobre a vida em comunidade, né, vida em sociedade, né, porque a gente precisa às vezes tomar decisões que afetam o todo, né, uma decisão política, eleições, tudo isso afeta o todo, afeta a todos. Então, quando a gente tem uma despolitização e uma adoção de uma política despolitizante, ela é justamente refletida em várias ações públicas que atingem a todos e as pessoas às vezes naturalizam dizendo o mundo é assim. Só que o trabalho do Foucault eu acho que é muito legal e importante porque ele trabalha com uma genealogia justamente mostrando como as coisas são diferentes em diferentes lugares. Então, muita gente fala que é o filósofo da diferença justamente porque ele mostra as diferenças, ele mostra a alteridade. E isso é importante para a gente não naturalizar o nosso mundo presente e poder pensar que é possível pensar de outra maneira, viver de outra maneira, existir de outra forma. Então, acho que muita gente fala que o seu trabalho é o cuidado de si e o presente. Muita gente fala que o cuidado de si como se não fosse uma coisa política. E é muito político, né? Você precisa cuidar das pessoas porque as pessoas, elas têm uma relação política na vida, no mundo, elas estão em empresas, elas estão em todos os lugares criando relações e estabelecendo formas de se relacionar com os outros de maneira ética, e aí a gente escolhe que tipo de ética que a gente vai adotar, né? Que é essa ideia de uma ética neoliberal, ela produz sujeitos que pensam, que agem de uma determinada maneira. Quando a gente está pensando numa nova ética, num novo cuidado, de que tipo de valores a gente está pensando na formação de sujeitos. Então, acho que esse é um papel que a educação ela se coloca não somente enquanto conteúdo, né? Não somente como essa educação bancária, mas como uma educação que forma pessoas para a vida em sociedade, né? Concordo totalmente, e por isso a gente tem que pensar sobre a nossa prática, né? E torno a dizer, se nós não dermos atenção a isso, os efeitos, na verdade, a educação, eu posso dizer que ela é um campo de luta, na verdade, ela é um campo de luta em defesa da cidadania e da democracia. Se nós não refletirmos sobre a nossa prática, nós vamos ficar nos nossos castelos, não vamos, só vamos agir em pequenos momentos e nos contentar dizendo que estamos agindo como todo, sendo que você pode fazer muito mais, né, nos espaços em que você está. E aí, Priscila, eu aproveito para colocar, para encerrar essa questão e já também dar entrada na outra, que teve uma questão que ficou ausente na minha pesquisa de mestrado e que os meus debatedores, né, a Cristiane Marinho e o Dorival Fernandes, que ele fez o trabalho de pós-doutorado dele em educação, trabalhando essa questão da governamentalidade, né, do governo, que ele colocou assim: Alex, eu acho que dentro do teu trabalho tem uma questão central, que é a questão do governo de si, do governo dos outros, mas você não problematiza ela de forma muito clara. E aí, hoje eu tenho clareza dessa ausência, sabe? Que é central para a gente pensar a ética e a política no presente, né? E quando eu termino o mestrado, eu logo depois tentei o doutorado, né? Até quero dizer, eu participei já de alguns encontros com professores, eu gosto de falar isso, porque
a gente tem que motivar, né? Muitos professores, Priscila, eu acho que você deve sentir isso porque está vivendo no campo acadêmico, que é justamente a diferenciação entre uma pós-graduação acadêmica e uma pós-graduação profissional, né? A ideia de que o profissional é aquela coisa ou menor, ou secundária, ou ele não é tão pesquisa quanto o acadêmico. E aí, logo que eu terminei o mestrado, que eu tentei o doutorado e passei, e eu até acredito que passei numa colocação boa para a minha situação naquele momento, para como eu estava, né? No ano passado, há pouco tempo, mas para como eu estou. E aí eu passei no doutorado, e era grande a seleção, eram muitas pessoas, né, concorrendo. Eu chego nos espaços e digo, olha, eu fiz o mestrado profissional, fiz isso, tal, 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 e estou agora no doutorado acadêmico. Não que seja melhor, porque se tivesse um doutorado que é justamente o que pode acontecer, né? O doutorado profissional. Mas ele só pode virar doutorado depois que tiver uma nota 4, né? Na avaliação da CAPES. O único que pode fazer isso hoje eu acredito que é o Profimate e o Profletras. Eles são os mais antigos e já sofreram avaliação. Mas eu incito isso, eu digo o seguinte, olha, é importante nós professores termos consciência de que a nossa pesquisa ela é importante e de que o seu trabalho, a sua forma de pesquisa, ela é uma pesquisa. Ela tem efeitos éticos e ela tem efeitos políticos, né? E aí, quando eu entrei no doutorado, eu entrei com uma questão. Eu tinha pensado muito cuidado de si, relacionado ao ensino médio, né? O meu problema era saber se os professores de filosofia no presente podem ser mestres do cuidado, lógico, de outras maneiras, e aí você vai colocar a nossa conversa que a gente teve, lá vai estar muito mais clara essa proposta que eu coloquei, depois pode até compartilhar o link, né? E me veio justamente a questão, até que ponto o cuidado de si é realmente uma possibilidade ética com efeitos políticos no presente. E aí o presente é um presente permeado pela racionalidade neoliberal, que o Foucault coloca isso de forma muito clara, né? Já no final do curso em defesa da sociedade, mas ele vai se expandindo no segurança, território e população, e no nascimento da biopolítica ele traz uma reflexão muito específica, né, sobre teóricos neoliberais, sobre economistas, né, neoliberais. E aí, será que é possível? Será que é possível essa citação ainda ter efeitos hoje? E ainda mais dentro de uma crítica que é justamente a de que esse olhar para si mesmo que os antigos faziam, que os antigos praticavam, será que ele não está sendo capturado para hoje ser utilizado a favor dessa lógica, dessa racionalidade neoliberal, né? Então, diante dessa crítica, foi construído o meu problema de mestrado, que era justamente pensar as possibilidades do cuidado de si no presente, e esse presente justamente permeado pela racionalidade neoliberal, em que diversas categorias, né, vão dialogar aí, que a principal é o conceito de governamentalidade, né, e aí governamentalidade neoliberal, mas também os conceitos de biopolítica e outros biopolítica e quem sabe outros que, por questão de delimitação, não sei se irei trabalhar com eles, como o conceito de necropolítica, né? Ou então a análise da tanatopolítica do italiano lá, que eu esqueci o nome dele. Expósito, né? Mas explica para as pessoas que às vezes não sabem, né, o que seria uma racionalidade neoliberal na perspectiva Foucaultiana? Bom, no meu entender, Pri, a racionalidade neoliberal é uma forma de pensar o exercício de poder no presente, onde essa análise sobre esse exercício de poder ele teria algumas diferenças em relação
ao liberalismo, né? Ainda está dentro da lógica, tem uma percepção acerca da propriedade privada, tem uma percepção acerca da economia como no liberalismo, mas uma característica do liberalismo é que as questões econômicas, o liberalismo econômico ele estava muito ligado mesmo à questão da economia, né? E muitas práticas e ações liberais elas estavam relacionadas à economia, a esse processo, né, de troca das mercadorias, de produção, de venda, né? Enquanto a racionalidade neoliberal ela tem essas características, né? Mas há algumas diferenças, como uma reflexão acerca desses princípios humanos, a questão da ação do Estado, porque no liberalismo ainda havia, de certo modo, uma preocupação do Estado para com esses sujeitos, esses cidadãos de um determinado Estado. Então, o Estado ainda agia, de certo modo, ou dentro do direito, da legislação e dos economistas, havia um discurso de preocupação com essas questões. E a racionalidade neoliberal, ela tem um trabalho diferenciado. Primeiro, por que ela é a ideia de uma racionalidade? Porque ela não busca somente intervir na economia. Ela busca constituir as subjetividades. Ela se transforma em um princípio de constituição de princípios e valores. A escola, então, e todas as outras instituições estatais e todas as instituições que existem dentro de uma localidade, elas devem estar permeadas por essa racionalidade neoliberal, porque ela não se torna só mais um princípio econômico, não se torna mais uma questão de economia. Vamos dizer o seguinte, a questão de economia, ela passa a abarcar toda a vida. É preciso entrar em todas essas instâncias para que essa economia possa se realizar do modo mais eficiente possível. E aí você agindo dentro dessas instituições, você cria os valores. Qual é a questão da sociedade moderna? É justamente essa questão de um Estado que tem uma determinada reflexão, que ele contrata determinados profissionais com uma determinada qualificação, porque e aí tem toda uma lógica, né, dos serviços públicos, uma racionalidade, vamos dizer, uma preocupação ética, política e filosófica por trás, no sentido de uma ética e uma política, uma preocupação política. E a preocupação de fomentar a cidadania e a democracia, mesmo com todos os problemas existentes. Eu acho que isso é importante para quem está ouvindo saber essa relação que o Foucault estabelece entre subjetividade, que é essa ideia do cuidado de si, essa formação de si, e a própria relação do governo. Porque, no final das contas, o governo ele é dirigido, né, governado por pessoas. E quando você tem uma subjetividade neoliberal formada, é como se você tivesse um regime de verdade sendo criado naquele período, e as pessoas elas começam a governar seguindo uma determinada razão, né? Uma determinada razão de Estado. E essa razão de Estado neoliberal é uma razão de Estado que vai prezar, por exemplo, por reformas trabalhistas, que é a diminuição dos direitos trabalhistas, é esse Estado mínimo, que é o Estado cada vez menos atuantes em áreas como educação, saúde, que vê esses lados como gastos e não como investimento. Então, tudo isso vai sendo internalizado e as próprias pessoas vão desejando o Estado neoliberal, desejando que o Estado seja mínimo, desejando que tudo seja privatizado. E a ideia de que a eficiência, a produtividade vai ser alcançada quando o projeto neoliberal, que é das privatizações, se concretizar. Então, tudo isso é uma verdade que é compartilhada não somente por aqueles que estão tomando a decisão dentro do governo, mas também por aqueles que estão, então, apoiando o governo, né? São aquelas pessoas que
então votaram nesse governo. Então, é importante que, no final das contas, quando a gente está falando sobre projetos políticos, a gente está falando que, olha, ao se formar subjetividades, junto com elas, formam-se projetos políticos. E como, ao mesmo tempo, nós, enquanto professores, estamos dizendo, nos posicionando a favor ou contra determinados setores, né? Tem uma coisa que eu sempre falo para os alunos, assim, será que a liberdade está acima de qualquer valor? Será que a minha liberdade de poder falar qualquer coisa, mesmo que isso fira o outro, a existência do outro, está acima do valor da vida? Eu posso falar qualquer coisa, e aí nesse princípio neoliberal radical, né, que é a ideia da liberdade total, eu tenho o direito de falar qualquer coisa numa democracia, mesmo que seja, eu quero que determinadas pessoas morram para que o mundo continue funcionando. Será que não existe nenhum valor que a gente considere maior do que a própria liberdade? Então, às vezes eu coloco essas questões para eles porque são posicionamentos que são inconciliáveis. De um lado, você tem um posicionamento de uma liberdade radical, que é o individualismo, que não pensa o outro, e de outro lado você tem um posicionamento, que é muito mais o posicionamento que a gente se encontra, de pensar que existem determinados valores, como o valor da vida, que eles não podem ser passados por cima do valor da liberdade individual. Então, eu acho que esses são valores que a gente está brigando. E no final das contas, nesse momento, nós podemos até estar perdendo, né? A gente perdeu uma eleição, grupos, né, estamos atacando diretamente as áreas de ciências humanas, as áreas das ciências, de modo geral, mas eu acho que a gente tem que tentar, então, demonstrar que tipo de posicionamento que a gente vai se colocar, né? Que é um posicionamento pró-vida, é um posicionamento pró-defesa de uma universidade pública de qualidade, não as privatizações, né? Que é o projeto neoliberal de que a universidade pública seja privatizada, e essa crítica também de que o privado é melhor do que o público, né? E aí, por que o privado é melhor do que o público? Parece que faz um mito e não uma realidade. Então, acho que quando a gente fala de educação, a gente não pode pensar somente que a educação é uma mercadoria que a gente pode vender, que a gente pode comercializar. Existe o capital humano, que é um capital de formação, de ética, e é justamente o que a gente está discutindo. Discutir valores éticos, que aí são valores éticos inclusivos, discutir o que se forma enquanto sujeito, o que se quer enquanto sociedade. Eu acho que esses são os valores que a gente debate quando a gente está dialogando com diversos autores da história, da filosofia política, da filosofia ética. A gente pode pensar Platão, Aristóteles, todos os grandes pensadores que já pensaram o que a gente quer enquanto sociedade. A gente quer que o Estado promova a justiça, já que o mundo não é justo. Então, acho que o que a gente, de modo geral, levanta a bandeira, e é o nosso posicionamento, é um posicionamento que é contrário ao posicionamento neoliberal e a ética neoliberal. Por isso que a gente também é tão atacado, né? Por isso que há tantos cortes na área de humanas, por isso que porque no final das contas a gente está introduzindo valores que não são os valores que as grandes mídias e o projeto hegemônico do grande mercado quer que exista, né? Então, acho que isso é claríssimo quando a gente vê que uma das medidas provisórias do Temer foi justamente flexibilizar o acesso da filosofia e sociologia nas escolas, que na prática funciona, que muitos colégios nem colocam filosofia e sociologia nas escolas. Então, a gente tem esses ataques, porque no fundo, é uma briga discursiva, é uma briga por coordenado político, é uma briga por sujeitos e por quais governos, né, nós vamos ter daqui para frente. Com certeza, Priscila. E somando a isso que você está colocando, e também entrando junto no que eu vou colocar agora, é justamente a questão da gente perceber no campo da resistência que a leitura sobre o cuidado de si e seus efeitos políticos, mesmo que não seja construído dentro de uma teoria política, que não era o que o Foucault queria, e tem uma série de razões que não vem ao caso falar aqui agora, não anula a possibilidade da junção dessa reflexão com outras
sobre a economia, como reflexões sobre o funcionamento do capitalismo, entendeu? Sobre uma série de reflexões sobre o uso da arte de forma direta, sobre a questão do uso da técnica, e não se anula a possibilidade de diálogos no campo da resistência, não é? Contudo, entretanto, o que eu percebo na leitura do Foucault, quando você coloca essa questão do governo, que também estava colocando, é justamente compreender um outro campo, que é a questão da como as subjetividades estão sendo construídas no presente. Porque se eu digo o seguinte, os trabalhadores precisam se unir, eu tenho que perguntar hoje o seguinte, será que as pessoas estão sendo formadas para serem trabalhadores? Será que elas vão se reconhecer como trabalhadores? Então, por mais que um menino no ensino médio, no terceiro ano, ele ainda não tenha experiência de trabalho, mas dentro dele já está diversas relações de poder, a subjetividade dele já foi construída de diversos modos, por diversas instâncias, pela racionalidade neoliberal. Aquele menino ele pode ainda não ser trabalhador, e não sei se um dia ele vai ter a consciência de trabalhador, mas ele já tem a consciência, ele já tem a ideia de que ele tem que concorrer, que ele tem que disputar, que ele tem que ser empreendedor de si. Então, essa reflexão sobre a ideia de racionalidade neoliberal está sendo um problema para mim agora no doutorado, né? Eu estou tentando justamente pensar a possibilidade dessa ética, né? Vamos dizer, desse cuidado de si que o Foucault está trazendo lá na antiguidade greco-romana, agora no presente, nesse contexto de racionalidade neoliberal. E só que é preciso fazer algumas perguntas. Até que ponto esse cuidado de si ele dá de conta das questões do presente, né? Por exemplo, será que o cuidado de si está sendo, na verdade, utilizado para fomentar essa racionalidade neoliberal? É uma pergunta que muita gente faz. No meu entender, não. No meu entender, o que se acaso essa ideia de cuidado ela está sendo utilizada pela racionalidade neoliberal, ela é a racionalidade neoliberal. Não é uma postura ética. No meu entender, é isso. E para pensar o problema, eu vou trazer outros pensadores para dialogar com o Foucault, para criar o que eu estou refletindo, o que eu estou pensando de uma ética imanentista. E aí eu quero trazer o Spinoza, não é? Que em alguns momentos Foucault toca nele, e principalmente dois, no curso de Hermenêutica do Sujeito e na Coragem da Verdade, mas que eu vejo que as possibilidades de diálogo ali são muito grandes, com o Deleuze e o Guattari, com o pensador que é o Henri Bergson, na leitura dele sobre o tempo, sobre a duração, que eu acho muito potente o que ele fala de forma conceitual, dialoga de forma direta com a questão da normalização e do disciplinamento que o Foucault coloca no Vigiar e Punir. Só que de outra forma, na verdade, será que poderíamos vivenciar a vida, né, na lógica de uma duração, como o Bergson coloca? Eu quero trazer ele para dialogar e a Judith Butler com a questão da vida psíquica, né? E para tentar pensar uma ética no presente dentro desse contexto neoliberal. Né? E aí, para trazer nessa reflexão do neoliberalismo, eu estou tentando dialogar, né? Na verdade, vou dialogar diretamente com o Dardot, com o Laval, com o Lazarato e também agora com o Negri, né? E ultimamente, né, a partir das discussões do grupo, eu já estava influenciado por ela, mas ainda não tinha uma clareza de usá-la, mas que é a Wendy Brown, né, que nós estamos justamente analisando no nosso grupo. Quem estiver ouvindo, né, quiser se sentir convidado, pode chegar junto com a gente que nós estamos analisando. E aí, Priscila, a minha ideia de projeto é essa, então toda essa minha trajetória com o Foucault me trouxe hoje a esse momento. Eu estou muito feliz, muito grato, também estou muito cansado, com a mente muito cansada de tanto tentar entender,
mas muito grato, e eu acho que Foucault, no plano micro, aqui no Ceará, em Fortaleza, me afetou de modo tal que eu estou tendo efeitos, a minha ação, ela está sendo permeada por esse discurso que o Foucault coloca e está tendo efeitos políticos. E, no meu entender, né, no sentido ético. E aí, Priscila, eu queria, não sei se você tem mais alguma questão, mas eu queria finalizar citando alguns livros, algumas sugestões do meu trabalho de mestrado, né? E agora que eu estou trabalhando, quem sabe alguém possa dialogar ou se sentir afetado e quiser ler, algo do tipo. Bom, no mestrado, né, comentei que eu estava trabalhando sobre a possibilidade de relação do ensino de filosofia com o que o Foucault chama de cuidado de si na figura do mestre do cuidado. Então, as obras do Foucault principal que eu utilizei, né, ali está outra, mas vale o caso. A principal foi a hermenêutica do sujeito, junto com a coragem da verdade, que me afetou muito. Em questões históricas, né, eu utilizei também muito o governo de si dos outros, mas esses dois livros me ajudaram a entender de forma mais clara a ideia do mestre do cuidado, né? Essa ideia do mestre. Sobre ensino de filosofia, eu poderia dizer que tem alguns livros que não estão comigo, né? Mas eu poderia dizer que o livro do professor Silvio Galo, que é o da metodologia de ensino de filosofia, o do professor Walter Corran, né? Aí acho que ele é da UERJ, da Estadual do Rio de Janeiro, né? Que é o livro que ele escreve sobre Sócrates, e um livro do Alejandro Serletti, que é o ensino de filosofia como problema filosófico. Quem estiver querendo compreender um pouco sobre ensino de filosofia e uma leitura filosófica sobre o ensino de filosofia, eu indicaria esses 3 livros, né? Que consegue te tocar de uma forma muito singular. Tem alguns livrinhos aqui que eu queria só citar, esse Filosofia no Ensino Médio, Temas, Problemas e Proposições para quem quer iniciar numa reflexão. Tem muito disso na minha pesquisa, mas a partir de outros livros, não é? O livro do... Eu peguei aqui o Deleuze e a Educação, mas tem o Deleuze e a Educação e o Foucault e a Educação. Esse aqui foi escrito pelo Silvio Galo, mas o Foucault e a Educação foi pelo professor Alfredo Veiga Neto. 2 outras obras também me ajudaram muito a refletir, ajudar a pensar o cuidado de ensino Foucault, que foi esse livro pequenininho, simples, do Frederic Gros, que é Foucault, a Coragem da Verdade, que ele me ajudou a construir caminhos para pensar, não é? Não foi plenamente o conteúdo, mas alguns passos. Sobre o cinismo, né, que está muito presente na Coragem da Verdade, esse livro do professor Hernani Chaves, maravilhoso também. Não sei se dá para ver, ele é maravilhoso, como você disse. Michel Foucault e a Verdade Cínica, né? Vai te tocando, junto com o livro do Corran que eu coloquei, que fala muito sobre Sócrates. Você bebe Foucault 2 vezes, né? E o livrinho, o último livro que o Foucault, o Deleuze e o Guattari escreveram juntos, que é O que é a Filosofia, onde ele fala sobre o que é o conceito, né? Sobre as potências do pensamento, no caso, a filosofia, a ciência e a arte. E é muito interessante o que ele fala, porque se Foucault trabalha com uma análise como arquivista, esses caras trabalham com uma leitura conceitual que nos ajuda a ter uma experiência do pensamento muito interessante. Depois de terminado o mestrado, alguns livros sobre ensino de filosofia me tocaram, né, sobre ensino de filosofia ou educação no geral. Um é da colega daqui do Ceará, que é lá do Rio Grande do Sul, mas ela trabalha aqui na UFC, que é a Ada Kraft, né? O livro dela é Currículo Nômade, Sobrevoo de Bruxas e Travessias de Piratas, onde ela trabalha sobre a ideia de currículo nômade. E ela trabalha com essa questão da bruxa, né? Um trabalho com crianças que, quem quiser ser tocado na questão do currículo, refletir de uma forma ou outra, ele me toca muito. Um livro que me fez pensar muito propriamente a questão no Brasil foi o livro daquela minha professora que eu coloquei no começo,
que é o livro da Cristiane Marinho. Isso aqui é o resultado da tese de pós-doutorado dela, né? Tem em PDF no site da Unicamp, mas também tem livro que ela publicou pela Loyola, Filosofia e Educação no Brasil, da identidade à diferença. É muito interessante, Priscila, porque ela vai fazendo realmente uma leitura da filosofia da representação no Brasil e como a filosofia da diferença ela dialoga com o Brasil, ela passa a fazer parte dos discursos da educação. E é o discurso que nos permeia, mas muitas vezes não chega, entretanto está lá e pode ser potência para a gente pensar o nosso presente. Ultimamente teve 2 livros que me tocaram muito, que um livro do professor Walter Kurman, chamado Paulo Freire, Mais do que Nunca, onde ele vai pegar o Paulo Freire e trabalhar muito a questão do tempo, né? Essa questão de um tempo que não é o tempo Cronos, mas o tempo Aion. Esse tempo da vida, esse tempo que faz a gente sentir vivo, né? É aquele tempo que você não percebe a sua linearidade, porque ele é vida, ele é vivência, ele é duração. E o livro agora que saiu, fresquinho, que é o do professor Felipe Cepas, que é Ensaios de Filosofia, Ensaio de Filosofia nos Trópicos, Questões de Ensino e Aprendizado. Né? Se procurar a entrevista dele, está aí no canal, é só procurar. Isso mesmo. A Priscila entrevistou ele e ele me tocava já antes, devido ao trabalho micro, mas que eu tive acesso, que foi do relatório dele na primeira versão da BNCC, né? E depois eu descobri que ele era orientador da minha amiga Raquel Rocha, no doutorado em filosofia, e que me proporcionou, mesmo à distância, ser afetado por ele, né? Dos livros do Foucault, dos livros agora que estão, né, permeando a minha mente, né, tem os do Foucault, principalmente Segurança, Território e População, O Nascimento da Biopolítica, né? Agora dialogando com a Wendy Brown, esse aqui eu acabei de adquirir. Um livro que, na área da educação, é como se fosse uma introdução a Foucault e um deslocamento das reflexões de Foucault para a educação, que é do professor Silvio Gadelha, chamado Biopolítica, Governamentalidade e Educação. Ele é um especialista e é um livro muito interessante. Né? Ele é o meu orientador do doutorado agora, e quem tiver oportunidade, ele publicou pela Autêntica, é um livro excelente. E tem um livro que me ajudou também muito a pensar a educação no contexto neoliberal, que é esse livro, uma junção, uma coletânea de textos, que por acaso acabou chegando a mim, por presente da Cristiane Marinho. Foi publicado pela editora Intermeios, eu acho que em parceria com a CAPES. Isso mesmo. Se chama Michel Foucault, A Arte Neoliberal de Governar e a Educação. Muitas vezes a gente tem dificuldade de ler os conceitos e deslocar. E esse texto, esse livro, me ajudou muito também na reflexão sobre o Foucault, que me ajudou a escrever o projeto de doutorado. Tem um artigo muito interessante, que é do professor Celso Kramer, eu acho que o nome dele é assim, onde ele vai dizer que essa galera igual a mim que está dizendo que a ética, que o Foucault escreveu sobre ética, que ele tem uma ética, é tudo história, porque o que ele estava fazendo era um estudo sobre a subjetividade e verdade, né? Sobre a formação das subjetividades. Concordo com o que ele fala até certo ponto, porque eu acho que o Foucault estava assim ali, propondo uma reflexão ética, né? Jogando para nós uma forma de pensar eticamente presente. E aí... A gente sempre acha que ética é uma ética prescritiva, normativa, e isso não tem no trabalho do Foucault. É mais um trabalho, se a gente pensar que existe alguma ética, é essa ética do movimento, né? Essa ética de não ser mais quem somos para nos subjetivar de outra maneira, de outra forma. Então, é sempre um posicionamento crítico. E aí a gente pode pensar que é essa vida refletida, né? A vida da filosofia é a vida da reflexão, da crítica, de um posicionamento crítico contra as verdades que a gente recebe do mundo. Eu acho que esse posicionamento crítico é um posicionamento bem filosófico. Com certeza.
eu acho que ele não está falando desse... Eu acho que o Celso Kramer, ele está, tipo assim, querendo dizer o seguinte, olha, povo que está pegando a ética do Foucault, né, a leitura do Foucault, e criando a ética, acorda, vocês estão positivando Foucault, né? E às vezes eu acho que a gente pode fazer isso mesmo, sabe? E eu acho que o texto dele dá uma chacoalhada na gente e dizer o seguinte, olha, não torna o Foucault metafísico, não, Não, né? Mas assim, me ajudou muito a estar atento. é um Tem posicionamento uma mais cita... cético, né? Isso, tem uma citação na hermenêutica do sujeito que o Foucault diz que o cuidado de si é como se fosse um agulhão que está na gente, grudado, né? E que todo tempo está lá, tipo, nos cutucando para fazer a gente não esquecer, né? Eu acho que o texto dele vem mais ou menos é o seguinte, olha, coloca essa agulhazinha aí em você, essa coisinha, pode até você não concordar comigo plenamente, mas se atentar a isso, eu acho que ele me tocou, e assim, eu gostei muito do texto, eu estou aproveitando para já indicar aqui também. É a mesma perspectiva que está no Sócrates sendo o tavão, né? Que é um insetozinho que o Sócrates faz essa metáfora, né? Que ele é o tavão, que ele é um insetozinho que fica em cima dos animais, que é aqueles insetozinhos em cima, e aí às vezes o inseto Isso. incomoda e o cavalo tem que andar. Então, assim, no final das contas, a filosofia é como se fosse aquele incômodo que faz você se mover e sair da sua zona de conforto e se movimentar, né? E o pensamento é isso, o pensamento faz a gente se movimentar. É a filosofia como modo de vida, né? Exatamente. Alex, foi um prazer ter você aqui, conhecer um pouco mais da sua história, saber do seu percurso, aprender com você. Acho que essa área da educação é uma área muito bonita. A gente precisa, assim, a gente passa por muitas dificuldades, mas também muitas alegrias na área de educação. Às vezes a gente só reclama, mas também a gente gosta da área, né? A gente está sofrendo, mas a gente não larga também a educação, a gente acredita na educação. E eu acho que a gente assim vai lutar muito ainda vai ser muito difícil pela frente, mas é bom encontrar pessoas assim como você pelo caminho, que nessa quarentena nem imaginava que pudesse encontrar. Então, no final das contas, as coisas que são inesperadas, que às vezes a gente acha que é ruim, e às vezes traz uma coisa boa, né? Então, esse grupo de pesquisa que a gente criou online, que juntou tanta gente, que é uma coisa que tem me ajudado muito a escrever, tem me ajudado muito a voltar para o Foucault e refletir o neoliberalismo, refletir várias coisas que eu estava muito centrada nos textos antigos. Então, acho que foi fundamental, assim, tem me ajudado muito. E eu só tenho a agradecer pela sua presença, pelos seus ensinamentos, pelas suas dicas de livros. Vou procurar alguns aí que eu não conheço. Então, muito obrigada. Se quiser falar mais alguma coisa para a gente terminar. Não, só quero agradecer os afetos que estão vindo de você. E se alguém quiser pegar e conversar conosco, né? Tem tanto o grupo, o meio do grupo, que você pode proporcionar aí o link, mas também a gente pode pode disponibilizar o e-mail depois e conversar, né? A gente está aí para isso, para poder dialogar e criar mecanismos de resistência para que a gente fomente práticas de liberdade no qual possamos conduzir a nossa conduta de forma ética. Exatamente. Bom, muito obrigada. E a gente se vê por aí, né? Tchau. A gente se vê.